Olá, meu irmão, minha irmã, a paz seja com todos, tudo bem? Pastor Etevaldo, quero aqui compartilhar mais um sonho que eu tive, um- uma revelação do Senhor essa semana. Eu acho que já tem 3 semanas, eu acho que tem 3 semanas. Eu sempre vejo as pessoas falando nos 3 dias de escuridão, né? Revelações nesse sentido, e eu nunca tinha tido nada nesse sentido. Eu penso que eu penso que se Deus tem para falar, ele fala com os seus profetas, né? Mas eu quero ler um texto da palavra aqui em Mateus 24, verso 29, que diz assim: logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do firmamento e os corpos celestes serão abalados. Irmãos, eu tive um sonho, e esse sonho, para mim, no meu entendimento, ele é um sonho que traz revelação daquilo que eu entendo como sendo esse texto aqui. Por quê? Porque da forma com que ele foi mostrado, irmãos, da forma com que ele foi mostrado, eu estava sobre intensa opressão, né? Não pense você que pastor não passe por opressão maligna. E eu estava por intensa opressão maligna, e assim o Senhor, ele permitiu que eu recebesse a visitação maligna, né? Vamos dizer assim, ou não sei. E eu pudesse ter essa visão. Eu sonhei que eu saí para fora de casa e eu olhei para cima e o céu, irmãos, estava ficando enegrecido. Enegrecido. Negro. Não é como um dia de tempestade, de chuva, que fica assim, nublado. Não. O céu ficava negro, ficava completamente preto. E aí parecia que ia ficar de noite. Era o que? Era meio-dia, era 3 horas da tarde, não sei. E aí eu vi, irmãos, que formou aquelas nuvens para todo lado. Aonde eu olhava, estava formando aquelas nuvens negras. E eu vi, eu não sei se era minha esposa, eu não sei se era minha neta, uma criança. Eu falei: entra para dentro, vamos para dentro de casa, porque não vai ficar bom isso aqui. E aí, irmãos, eu vi, tinha uma lacuna naquela nuvem, e naquela lacuna era tipo uma boca, e tinha duas presas assim, sabe aquelas presas assim? E eu vi que aquela nuvem não era uma formação natural, não era uma formação de nuvem natural, né? Quando se vai chover, quando se vai dar uma tempestade, não. Era uma nuvem maligna, Ela houve a permissão de Deus para que o inimigo fizesse essa manifestação maligna e viesse a oprimir o povo. Lá no Egito teve uma manifestação assim. Não sei se os irmãos lembram, uma das pragas que ocorreu lá no Egito, quando Deus foi tirar Israel, foi essa escuridão, né? E a palavra de Deus diz que essa escuridão ela era palpável, as pessoas podiam pegar nessa escuridão. Lá na terra de Gósen, ela era claridade, podia acender luz, e funcionava a luz, né? A lâmpada, a lamparina, as candeias,
a fogueira, né? Agora, lá no Egito, na casa de Faraó e nos seus servos e conservos, lá não funcionava acender luz, acender. Então, era uma treva que entrava dentro dos locais e era algo palpável. Irmãos, vai ser desse jeito. Algo maligno vai acometer toda a terra. Eu estou alertando você para que você preste atenção, porque a gente, quando recebe uma revelação como essa, eu falei para o Senhor, eu falei, olha, se o Senhor me der sonho, revelação, visão, o Senhor falar comigo alguma coisa, eu vou colocar no meu canal até para ser o meu canal, até para ser o meu diário, né? Eu vou anotar, assim, antigamente tinha um diário, a gente anotava, agora não, agora eu coloco no meu canal, para depois eu poder consultar aí as visões, né? Aquilo que Deus falou. Irmãos, e nunca Deus tinha me mostrado essa noite, essa penumbra, né? Essa escuridão, né? Nunca, não. Primeira vez. E eu confesso aos irmãos que eu fiquei muito amedrontado. Não sei quando vai acontecer isso, eu não sei se é já, não sei se vai demorar, não sei. O que eu sei é que em nome de Jesus, irmãos, se você não está na presença de Deus, se você está desviado dos caminhos do Senhor, na prática do pecado, vivendo em iniquidade, com transgressões, irmãos, volte-se para o Senhor. Deus não está brincando, Ele vai trazer a cabo aquilo que Ele escreveu na palavra dEle. Se Ele escreveu, se Ele fez, Ele vai trazer de novo. O povo hoje, principalmente no Brasil, é um povo que anda muito entorpecido, dormente, com problemas de saúde. Por quê? Porque não estão levando a sério as coisas de Deus. Irmãos, e nós precisamos entender de que o Senhor, Ele não está brincando. Ele quer fundir o reino dos céus com o reino da terra. Ele quer que seja uma coisa só. Então, quando você vai orar, você não está orando a um Deus como Jesus. Você está orando a uma santíssima trindade, onipotente, onipresente, onisciente, e também a um conglomerado, algo tremendo, grandioso, que é um reino muito maior do que o planeta Terra, do que o reino da Terra. E Deus, Ele está permitindo que nós venhamos ter essa participação juntamente com Ele para reinar neste lugar. Irmãos, em nome de Jesus, Ele quer fundir, Ele quer fazer uma coisa só. Para isso, Ele vai trazer a cabo todas as profecias, todas as promessas, para que nós venhamos realmente entender e compreender verdadeiramente o propósito de Deus, não somente na nossa vida, mas nos governos e nas nações. Ei, Manabassouria. Irmãos, era algo assim terrível. Não era algo assim, ficou escuro. Não é algo, uma noite, acende a luz, aí fica clarinho. Não. Era algo terrível. Só vai haver luz na casa daquele que há luz. Na casa daquele que há trevas, vai haver trevas. A palavra de Deus diz assim, que o seu olho for luz, todo o seu corpo é luz. Mas se o teu olho for trevas, todo o seu corpo será trevas. Então presta atenção, guarde alimentos, preste atenção, guarde água, entenda que você nesse período não pode sair. Deus não me falou quantos dias ou quantas horas, Ele não me falou isso.
ele só me mostrou que vai acontecer e é algo maligno. Você não pode sair para a rua. Você tem que ficar em casa. Cuidado. Veja que você esteja atento a estas coisas. Eu não sei se é nessa geração, se é na próxima geração, mas eu estou gravando esse vídeo para que nós venhamos entender de que nós estamos vivendo os últimos dias e os acontecimentos vão começar a partir de agora. Meu Deus, ainda estamos na meia hora de silêncio. Meia hora de silêncio, irmãos. Nós estamos na meia hora de silêncio. E precisamos entender e compreender de que verdadeiramente nós precisamos agir conforme a vontade dele, conforme a vontade do Senhor. Fazer a vontade do Pai. É isso que nos outorga a estarmos diante dele. Irmãos, olha, não tem para onde fugirmos. Deus, ele vai fundir o reino dos céus e vai governar a terra. Não tem como mudar isso. Isso é um projeto que Deus tem lá do Éden. Ele vinha todas as tardes e ali ele orientava Adão. Saiu do controle com o pecado de Adão, mas ele vai retomar tudo novamente. E ele vai retomar. E agora, irmãos, é com muita autoridade e poder, que lá em Apocalipse ele fala que ele vai governar com vara de ferro. E bem-aventurado aquele que está ao lado dele para governar, clamando, Gossai. E nós precisamos entender essas coisas, precisamos compreender de que nós temos que estar do lado dele, do lado mais forte, que é o lado de Jesus. Ele é Deus. Por que eu falo que ele vai fundir o reino dos céus com o reino da terra? Ele vai governar aqui. É em oração, irmãos. Deus me fala essas coisas em oração. Quando eu estou orando, quando eu estou meditando, Deus fala comigo. E as pessoas que o aceitaram, que o confessaram, vai receber a salvação e vai reinar com ele. A palavra de Deus lá em Apocalipse diz assim que se você tiver escrito no livro da vida, então você passa para reinar com ele. Se você não tiver, então você não vai reinar. Então eu quero te fazer um pedido. Se você não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, o aceite agora. Faça comigo essa oração. Pai, eu confesso o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Amém, amém. Isso, essa oração, ela te dá passaporte para que você possa reinar com Cristo. Agora, vá para a igreja perto da sua casa, congregue, viva em comunidade, para que Deus ele possa te honrar. E eu vou orar por você. Pai, no nome de Jesus, este irmão, esta irmã, Senhor, que está aqui, confessou o Senhor como único e suficiente Salvador. Sim, escreve o nome dele no livro da vida. Dá, Senhor Deus, a ele vida, saúde, cura, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, porque no reino dos céus não tem lágrima, não tem dor, não tem choro, não tem doença, Senhor, é só bênção e prosperidade. Abençoa, Senhor, este irmão, esta irmã, para louvor e glória do Senhor. Eu peço que escreve o nome dele no livro da vida, para que quando o Senhor vier buscar a tua igreja para a grande festa das bodas do Cordeiro, ele também possa subir juntamente conosco, para celebrar diante do Senhor essa virtude, essa maravilha, essa glória, essa honra, essa majestade perante a tua face. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Que Deus abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que Deus tenha misericórdia de ti e que Deus te dê a paz em nome de Jesus e até o próximo vídeo. Amém, amém, amém.